Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso encontro, Momentos de Luz aqui do século, onde é dado a nós a oportunidade de estudar, de aprender um pouco mais, de meditar, de refletir. E a reflexão nossa desta noite, nós vamos refletir a respeito da desgraça real. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente essa lição. O que é realmente a desgraça? Será que é o que nós entendemos? Será que é o que nós acreditamos como desgraça, como infortúnio, como tragédia na nossa vida? Será que é realmente? Porque às vezes nós encaramos as dificuldades que nós passamos por um prisma diferente. Mas a doutrina espírita vem justamente nos esclarecer. Ela vem falar para nós o que é realmente desgraça. Então, boa noite a todos, boa noite, Lourdes Preciosa, boa noite para você. Sejam todos muito bem-vindos aqui para esse nosso momento aqui. Eu peço, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus nos envolvam, nos proteja, a fim de que nós possamos realmente aproveitar aqui esse momento que é destinado a nós. Então vamos lá para o nosso assunto. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas definem desgraça como perda de bens. Quem ditou a mensagem no Evangelho é Delfine de Gerardim. Franciele Chaves, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Quem ditou a mensagem foi Delfine de Gerardim. Então ela inicia a lição dizendo que todo mundo fala que já experimentou a desgraça, todos conhecem. Mas será que realmente nós conhecemos? É o que ela vem falar. Porque nesse mundo material em que nós vivemos, a gente define a desgraça como perda de bens materiais, como a doença. A gente pensa que quando nós estamos na doença, é um verdadeiro infortúnio que abateu a nossa vida. Na doença, no fracasso, no sofrimento, nas lágrimas, na traição, no fogão sem lume. A gente que pensa que todas essas vicissitudes são verdadeiras desgraças na nossa vida. Mas será que de fato é isso mesmo? Será que o que ocorre conosco é uma vicissitude, é uma punição de Deus, é um castigo de Deus? O que vocês acham, hein? Pode colocar aí que eu vejo. Qual é a opinião de vocês? Eu já vou adiantar aqui, mas eu vejo assim a resposta de vocês. É sim, para aquela pessoa que avalia a vida somente do lado material, com os olhos do corpo. Mas a partir do momento em que nós ampliamos a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, nós vamos entender que o que nós recebemos hoje não é desgraça, e sim é oportunidade de reajustamento. Porque a doutrina espírita, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos traz uma reflexão muito profunda, dizendo para nós que a vida verdadeira nossa não é aqui, e sim lá no plano espiritual. Então, o que acontece conosco hoje, nós estamos nada mais do que colhendo da semeadura infeliz em que nós semeamos nas existências anteriores, devido ao nosso livre-arbítrio. Só um minutinho, por favor, tá? Celular também? A doutrina espírita traz para a gente o ensinamento de que a nossa vida verdadeira não é aqui e lá no plano espiritual, e que cada um de nós somos responsáveis pela semeadura, pelo tipo de semente em que nós semeamos. Porque Deus, meus irmãos, a partir do momento em que nós atingimos a fase da razão, Deus ele concedeu a cada um de nós um atributo inalienável, que é o nosso livre-arbítrio. E devido a esse livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de fazer as nossas escolhas, então ao longo desse nosso processo evolutivo, nós fizemos muitas escolhas, só que foram escolhas equivocadas, escolhas contrárias à lei de Deus. Porque a lei de Deus ela está na nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, o Allan Kardec perguntou assim: onde está escrito a lei de Deus? Será que a lei de Deus
ela está escrita lá fora, no museu, em algum livro. A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Então, toda vez em que nós burlamos a nossa consciência, procuramos entorpecer ela e fazemos aquilo que a gente quer fazer, gostaria de fazer e faz, contrária à lei de Deus, vem como a consequência o sofrimento. Então, essas vicissitudes que foram enumeradas, foram mencionadas aqui, nada mais é do que o resultado das escolhas equivocadas em que nós fizemos, quando, de posse do nosso livre-arbítrio, quando utilizando essa liberdade de escolha, não soubemos fazer a boa escolha. Fizemos uma escolha equivocada. Mas como Deus, quando Ele nos criou simples e ignorante, Ele criou a cada um de nós com o objetivo de atingir a perfeição. A perfeição relativa, todos nós vamos alcançar. Então, quando nós fazemos algo de errado, praticamos algum erro, algum equívoco, agimos contrário à lei de Deus, Ele concede a cada um de nós para que possamos voltar através da reencarnação e fazer direito, consertar aquilo que nós fizemos mal feito. Então, a reencarnação, ela tem a finalidade do reajustamento de conduta, de disciplinar as nossas escolhas, de melhorar o nosso sentimento. Então, hoje, o que nós estamos passando pelas perdas, pelas doenças, pelo fracasso, pelo abandono, pela solidão, pelas enfermidades, quando o ente querido nosso parte, passamos pela ofensa, pela calúnia, pela blasfêmia, pelo abandono. Tudo isso nada mais é do que o resultado daquela escolha infeliz em que nós fizemos. Então, a dor, o sofrimento, nós não devemos encarar como uma desgraça na nossa vida, e sim como uma bênção grandiosa que Deus, o nosso Pai misericordioso, nos concedeu, para que nós possamos ressarcir faltas em que nós não lembramos, mas que elas estão gravadas em letras indeléveis na nossa consciência. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele menciona as causas atuais das aflições, ele nos diz que a nossa lei humana, a nossa lei civil aqui, ela não consegue alcançar as faltas que nós cometemos diariamente. E não consegue. Ela só alcança aquele infrator que cometeu faltas graves e que traz prejuízo para a sociedade, por exemplo, roubo, um assassinato, esses prejuízos assim. A nossa lei humana, ela alcança esse infrator e lá ele vai passar pelo julgamento. Mas ela não consegue alcançar todas as faltas que nós cometemos. Vocês já ouviram dizer que alguma pessoa ela foi presa porque ela estava agindo com muito egoísmo? Porque ela estava com orgulho exacerbado? Porque ela assumiu o compromisso com a pessoa, ela comprometeu com a pessoa e não assumiu aquele compromisso? Algum de vocês já viu falar que alguém foi preso por isso? Alguém é preso quando é indiferente ao sofrimento alheio? Quando pode ajudar e não faz? Eu nunca vi ninguém ser preso, ser levado para a cadeia por isso. E isso é falta grave, porque Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, a nossa lei, ela não alcança essas faltas que nós cometemos diariamente. Mas o Allan Kardec nos diz que aos olhos de Deus não passa despercebido uma falta sequer, por mais leve, por mais pequena que ela seja. Às vezes nós cometemos algum ato e dizemos assim, não, isso aí não tem importância não, isso é leve demais. Para nós pode ser, que não tem, mas para Deus tem sim, viu? Não é que Deus ele vai ficar observando o que cada um de nós fazemos, porque já pensou se fosse ficar observando o que cada um de nós estamos fazendo? É leis, Deus ele tem as suas leis sábias, as suas leis misericordiosas, as suas leis justas, porque a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei de Deus. Então essas leis e a lei de causa e efeito, ela encarrega de nos reeducar, de nos trazer para o caminho certo. Tem um pensador italiano, Pietro Baldi.
Ele fala assim que a lei de Deus é como se a gente estivesse assim dentro do funil. A gente vai para um lado, ele joga a gente para o meio. Vai para o outro lado, traz a gente para o meio. É assim. Então, a lei de causa e efeito, ela é encarregada de nos reeducar. A gente faz a coisa errada e nós vamos sofrer as consequências daquele ato equivocado que nós fizemos. Então, a doença, o sofrimento, todas essas situações que foram mencionadas aqui, nada mais é do que o resultado das nossas escolhas, é uma oportunidade que Deus nos concede de nós ressarcirmos essas faltas. Nós não lembramos, mas está gravado na nossa consciência. E outro fator importantíssimo também, que quando nós, de posse do nosso livre-arbítrio, contraímos essas dívidas, elas contraímos aos montes, ao atacado. Mas Deus nos concede, né, que a gente pague em suaves prestações. Nós só vamos passar por uma prova que nós temos condição de passar. Não vem nenhuma dívida, não vem nenhum assim, algo a ser ressarcido, sendo que a gente não tenha condição de passar por ele. Porque a Joana de Anjos, no seu livro que chama Plenitude, na lição de número 3, a lição chama Sofrimento. Ela nos diz que quando nós passamos por provação ou por expiação. A provação, ela pode ser solicitada ou ela pode ser sugerida. Quem é que tem condição de solicitar uma reencarnação? Geralmente são os espíritos mais equilibrados, os espíritos mais experientes. Esses sim, eles têm condição de solicitar uma reencarnação e ainda colocar aquilo que eles querem, que eles sabem que eles têm condição de sair vitoriosos. Agora, nós outros, a grande maioria, a nossa encarnação ela é sugerida. Sugerida por quem? Sugerida pelo nosso anjo da guarda e pelos espíritos que interessam pelo nosso bem. Familiares, entes queridos, espíritos mais evoluídos, os nossos laços de afeto que nós temos no plano espiritual. Então, todos eles intercedem em nosso favor. Então, eles sugerem para a gente, nos sugere a reencarnação. Mas só que quando eles sugerir para nós determinada reencarnação, pautada na lei de causa e efeito, antes deles passar essa sugestão para nós, é avaliado 3 situações, assim diz Joana de Anjos. A primeira delas, eles vão olhar o nosso grau de evolução. Eles vão buscar a nossa ficha no plano espiritual, a colônia de qual nós somos, estamos filiados a ela, eles vão olhar a nossa ficha de evolução. O segundo item que é observado é quais as chances que nós temos de sair vitorioso diante daquela sugestão. Porque se eles forem sugerir para nós uma determinada situação, por exemplo, a cegueira, a surdez, a mudez, uma mutilação, uma deficiência, um transtorno, mas se eles observarem na nossa ficha que nós não temos condição ainda, naquele momento de sair vitorioso, que nós podemos sucumbir, que nós podemos fraquejar, que nós podemos desistir da luta no meio do caminho, eles não vão sugerir. Essa situação, ela vai ficar aguardando até nós adquirirmos mais força, mais coragem. Esse é o segundo item. O terceiro item que é avaliado, que é observado, é quais as ferramentas que nós temos à nossa disposição para o feitio, né, para a aplicação dessa sugestão. Então, onde é que nós vamos nascer, quem serão os nossos pais, os nossos familiares, a profissão que nós vamos desempenhar, a religião que nós vamos professar, tudo isso é avaliado. Então, isso é a aprovação. Então, a reencarnação, o que nós estamos passando por ela hoje, foi tudo muito bem estudado, muito bem avaliado, muito bem analisado. Fez uma análise, assim, não é de 1 ano, não é de 10 anos, é de muitos anos. Porque uma reencarnação, meus irmãos, é um projeto muito grande, é um projeto muito bem elaborado. Aqui na nossa vida física, para fazer uma casa, para fazer um prédio, há um projeto que o engenheiro faz com muito cuidado.
que ele tem que estudar todas as situações, porque, por exemplo, se um prédio, um engenheiro que vai desenhar a planta daquele prédio, se falhar, a culpa é de quem? É do engenheiro. É do engenheiro, não é do mestre de obra, não são das pessoas que contam, sim do engenheiro. Então, assim também a nossa reencarnação, aqueles que endossam ela, aqueles que sugerem ela, eles analisam com muito cuidado para que a gente não venha a falir mais uma vez. Porque quantas vezes nós falimos na nossa reencarnação, se a gente nem sabe quantas vezes nós sucumbimos, quantas vezes nós prometemos lá no plano espiritual, queria reencarnar, queria ser forte mesmo, queria realmente fazer aquilo que competia, e reencarnamos, tomamos a bênção do corpo físico e não fizemos nada daquilo em que nós prometemos. Então, o que nós estamos passando aqui hoje é com o nosso consentimento, é com a nossa anuência. Tem a nossa assinatura, sim, no nosso projeto reencarnatório. Então, essas situações que foi mencionado aqui pelo Espírito Delfino de Gerardinho, nada mais é do que provas, experiências em que nós estamos passando, e nós vamos achar difícil, nós vamos achar que isso é uma desgraça na nossa vida, que é um castigo de Deus, que nós não merecemos. Por isso que é para aquela pessoa que tem a visão material aqui, olha somente no prisma aqui do corpo físico. Mas a doutrina espírita nos esclarece, somos seres imortais, que a nossa vida verdadeira não é aqui, é lá no plano espiritual. Então, olhando com essa visão muito mais ampliada, com essa vista muito mais educada, nós vamos encarar essas situações que como oportunidade bendita de resgate, de ressarcimento, e não de castigo, e não de punição. E fica muito mais fácil. Aquele problema que a gente achava que não tinha solução, que ele era o maior de todos, com esse conhecimento, com essa visão, fica muito mais fácil administrar. E aquilo que a gente não conseguia é aceitar com resignação, porque o Allan Kardec ele nos diz que as nossas aflições, elas promanam de duas fontes. Muitas delas, a causa não está aqui, né, nessa reencarnação atual, está lá no passado, nas nossas existências anteriores. Trazemos do passado para o presente as experiências que nós necessitamos vivenciar aqui. Então, muitas situações em que nós estamos colhendo hoje da semeadura infeliz, não tem como modificar. O que nós devemos fazer? É aceitar com resignação, é aceitar com gratidão, tendo esse conhecimento da vida espiritual, da vida imortal. Então, no Evangelho fala que a verdadeira desgraça é tudo aquilo que afasta o homem de bem. Porque aqui na Terra nós vivemos muito iludido. A gente pensa que a felicidade ela é aquilo que vai trazer para nós a maior alegria. Só que essa felicidade ela é uma ilusão. A felicidade conquistada aqui no mundo físico, quando a gente busca essa felicidade nas questões materiais, é uma ilusão fugidia. É uma ilusão, não é uma ilusão irreal, porque uma ilusão real, porque a felicidade verdadeira é totalmente diferente daquilo que a gente entende como felicidade para o nosso mundo físico aqui. Para nós, a felicidade está na riqueza, na aparência, no sucesso, no prazer imediato. Para nós, felicidade é isso. Eu só serei feliz quando eu for rico, quando eu viajar, quando eu conhecer tal lugar, quando eu tiver tal carro, quando eu tiver uma mansão. As pessoas concentram a felicidade aqui nas questões materiais. Mas só que tudo que transita pelas nossas mãos não são nossos, são empréstimos que Deus nos concede, talentos que Ele coloca na nossa mão para que nós possamos fazer bom uso, boa aplicação desse talento. Então, e que nós teremos que devolver para Deus. Ele é o verdadeiro proprietário e nós somos simplesmente o depositário. Teremos que entregar para Ele em um determinado dia.
Então, a felicidade verdadeira, a felicidade real, a felicidade perene, é aquela felicidade que está dentro de nós. Joana de Ângeles, ela define muito bem o que é a felicidade. Felicidade não tem nada, a pessoa pode ser pobre, ela pode ser feliz, ela pode ser rica e ser feliz também, pode ser doente e ser feliz, pode ser sadia e ser feliz. Ela não está condicionada às questões exteriores, porque ela nos diz que a felicidade, ela consiste em ter pensamentos honestos, ações corretas e sentimentos enobrecidos. E isso é questão nossa, interna. Pensamento honestos, ações corretas e sentimento enobrecido. Isso é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade consiste naquele bem que a gente faz, naquela caridade que a gente pratica, mas é a caridade do sentimento, é a caridade da presença, é a caridade da doação nossa, do nosso sentimento, do nosso aperto de mão, a caridade do nosso cumprimento. Pode ser também a caridade da doação material. A pessoa ela pode muito bem alimentar um faminto, dar água para uma pessoa sedenta, mas junto com aquela doação material dela, ela também esteja a sua presença. Ela reveste aquela sua doação com amor, e isso é felicidade. O André Luiz, ele relata pra gente no livro Nosso Lar, quando ele foi ajudar a Narcisa lá nas câmaras de retificação. Ele estava lá com a Narcisa em observação, observando o trabalho como ele era feito. Mas tinha tanto paciente nesse dia, lá no hospital, no plano espiritual, em que a Narcisa, ela estava atendendo vários pacientes ao mesmo tempo. E o André Luiz, assim do nada mesmo, ele, assim, naquele átimo dele, ele passou a ajudar a Narcisa a cuidar dos doentes. Ele fala que eram formas esqueléticas, os pacientes que chegaram lá do umbral e foram lá para o hospital, lá na colônia Nosso Lar. Ele começou a limpar vômitos desses doentes. Ele conta assim que expelia da boca deles, que aquela coisa grossa mesmo, e ele passou a limpar. Ele passou a noite inteirinha limpando, né, os pacientes, limpando a ala daquele hospital, cuidando mesmo. E ele fala que ele nunca experimentou uma felicidade tão verdadeira, uma felicidade tão real como foi nesse dia. Então isso é felicidade. Felicidade não está na riqueza, na aparência, no sucesso, nada disso. Felicidade está naquele bem que a gente faz, no amor que a gente coloca nas coisas. Isso é a verdadeira felicidade. E as pessoas acham que são desgraçadas quando elas querem essas situações, essas coisas que elas não alcançam. Então, olha a nossa visão tão limitada que é. E aí, quando isso falta, a gente acredita que está numa desgraça, né? Coitado de nós em pensar que é assim. Mas o Evangelho vem. E outra coisa, quantas pessoas que têm tudo isso, é rica, é bonita, é famosa, é poderosa, é reconhecida, tem estado social, e não são pessoas felizes. Tem aquele vazio existencial, tem tudo, tem dinheiro, pode pagar o que for preciso, mas elas não são pessoas felizes. Aparentemente sim, porque tem que ter ali a sua máscara, o seu verniz social para a sociedade sorrir. E muitas das vezes no seu íntimo está chorando, porque nós temos o costume, um péssimo hábito de olhar as pessoas pela sua aparência. Mas não, quando a gente passa a olhar de outra forma, nós vamos ver que as pessoas, elas são seres humanos e tem também o seu vazio existencial. E tem tudo isso aqui. E também não é feliz. Então, isso representa para a gente que a felicidade não está condicionada a nada daquilo que nós podemos perder. E sim aquilo que realmente é nosso. Porque o sentimento é nosso. A caridade, a paciência, a tolerância, isso ninguém vai perder. Eu achei paciência, achei aonde nós não perdemos. A partir do momento que a gente conquista ou desenvolve, nós não vamos perder. Então, o que é realmente a desgraça que a gente pensava que não é e é? É aquilo que a gente faz hoje. Olha aqui.
o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos. A pessoa, para ela ocupar uma posição social, ela sai humilhando os outros, passando por cima dos outros, puxando o tapete dos outros. E isso é porque vai colher dessa semeadura que está fazendo. Quando a pessoa ilude o outro, promete que vai ficar com ele, que vai casar com ele e depois abandona, vem um sofrimento muito grande também. No livro do André Luiz, E a Vida Continua, tem um relato desse, da Evelina com o Túlio Mancini. Evelina, ela namorava o Túlio Mancini e namorava ao mesmo tempo o Caio Serpa. E ela começou a iludir o Túlio Mancini. E o Túlio Mancini foi assim, passou a ser envolvido, né, com a sedução da Evelina, só que no final ela abandonou ele, vai ficar com o Caio Serpa, e ele pensou em suicídio, e ele alimentou muito esse suicídio, só que ele não cometeu o suicídio, mas ele foi assassinado pelo seu rival, que era o Caio Serpa, e ele foi para as regiões de sofrimento. Quando a Evelina ela desencarnou, ela procurou saber do Túlio Mancini. Ele estava lá nas regiões de sofrimento. Quando ela viu ele naquela situação, ela sentiu que ele estava naquele lugar lá, naquela situação por culpa dela. Depois, mais no final do livro, foi providenciada a reencarnação, onde ela teria que ajudar. Ela começou a ajudar ele lá no plano espiritual, a reerguer ele, até que ele atingisse a condição necessária para providenciar uma reencarnação. Então, a verdadeira desgraça é aquilo que a gente faz com o outro, porque nós temos que consertar tudo aquilo que a gente desarmoniza no outro, nós temos que trabalhar para harmonizar. Tudo aquilo que a gente tira no outro, nós temos que devolver. E esse Caio Mancini, que ele foi noivo da Evelina, ela mesma auxiliou para providenciar a reencarnação, e ele iria reencarnar na condição de filho daquele mesmo que tirou a vida dele. Ele iria reencarnar filho do Caio Serpa. Então a gente vê que tudo aquilo que a gente tira do outro, nós temos que devolver. E isso é a verdadeira desgraça. Não é o que nós estamos sofrendo, é aquilo que a gente está fazendo com o outro. Não é a colheita, e sim a semeadura. O triunfo que resulta das circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sob a miséria alheia. E ela elenca aqui várias situações que isso realmente, essa questão do abandono, da traição, que no momento a pessoa faz sorrindo, achando que ela é a pessoa mais esperta, depois ela colhe as consequências também. Então é o que a gente faz que realmente uma desgraça. Quando nós escolhemos o mal deliberadamente, que a gente poderia aprender, poderia fazer as coisas certas, e deliberadamente a gente opta por permanecer na ignorância. Então tudo isso é a verdadeira desgraça. E o que nós devemos fazer para consertar essa situação? Porque se hoje nós estamos sofrendo as experiências mal sucedidas do passado, é o momento também de equilibrar, de disciplinar, para que as consequências sejam consequências melhores. Então, esse momento de agora é o momento em que nós devemos realmente aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida, praticar aquela caridade recomendada que o Allan Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, sem distinção, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Praticando essas três virtudes, a nossa semeadura de agora vai ser muito mais equilibrada. Nós não estamos especiando o sentimento do outro, estamos ajudando o outro, que é benevolência para com todos, não estamos fazendo nenhum julgamento, nenhuma censura, estamos entendendo o nosso irmão e também não guardando mágoa no nosso coração. Então não teremos que sofrer consequências desagradáveis. O momento é de agora. É prestar atenção naquilo em que nós estamos fazendo, disciplinar, educar,
E ter sempre na nossa mente aquele ensinamento de Paulo o apóstolo, que a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer o que quisermos. A doutrina espírita não proíbe a gente fazer nada. Podemos fazer tudo que a gente quiser, que a nossa vontade pedir. Mas devemos fazer? Quais as consequências? As consequências virão com toda certeza. Então, antes da gente sofrer, vamos pensar direitinho. Vamos praticar aquela empatia, que é de colocar no lugar da outra pessoa o que eu vou fazer com o outro. Se fosse comigo, eu gostaria? Eu iria sentir feliz? Eu iria gostar? Então, se não, não faz também não. Não faz. Então, esse é o momento agora da gente disciplinar e muito mesmo. Se ser firme nas nossas decisões. Os convites estão aí, os arrastamentos, a sedução está aí a todo momento, mas nós devemos ser firmes na nossa decisão. Eu quero melhorar, e nessa vida agora ninguém vai me tirar do meu caminho, não. Então, tendo essa firmeza, essa certeza, essa decisão, a nossa vida vai melhorar. E aquilo que a gente entendia como desgraça, é a oportunidade de reajustamento. A verdadeira desgraça é o que eu estou fazendo agora indisciplinadamente, contrário ao Evangelho de Jesus. Eu encerro aqui, mais uma vez, grata a essa oportunidade. Eu falo aqui no Instagram do SECRE, que é o momento que a casa, o Centro Espírita, a Caminho de Luz Emmanuel, aqui em Uberlândia. É uma casa espírita onde são realizadas inúmeras tarefas, trabalho, estudo, atendimento fraterno, tratamento espiritual. Lá tem tudo que a pessoa precisa. Os estudos, vários grupos de estudo, na segunda, na terça, na quarta, no sábado. Tem tarefa também, se a pessoa quiser. Eu estou aqui com o endereço. Se vocês quiserem anotar aí, lá fica na Rua José Custódio Sobrinho, número 347, no bairro Jardim Patrícia. Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, lá no bairro Jardim Patrícia. Fica aí o convite. Eu agradeço mais uma vez e que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus permaneçam em nossos corações, para que possamos, a partir desse momento, tomar essa decisão de realmente querer melhorar, querer mudar de vida e ser firme e forte nas suas decisões. Um abraço a todos vocês, uma boa noite, e que as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.